Estamos de volta com o CJC Apura. Esse segundo bloco, a gente vai fazer um reajuste de tempo para que a gente possa compreender o programa todo em 1h30. Vamos tentar, né? Esse é o nosso esforço. Eu quero chamar Evandro Jales, que vai trazer a primeira notícia sobre o tema desse bloco, que é economia. Vamos falar sobre privatização, Anderson. Para alguns, privatização é uma forma de melhorar a economia, ter geração de emprego e acabar também com a corrupção. Por outro lado, outras pessoas acham que é o carimbo no certificado da falência na administração do Estado. Vamos acompanhar um pouco mais na matéria. Privatização é um tema polêmico que traz consigo muita discussão. É uma negociação de transferência de órgãos ou empresas que pertencem ao governo para a iniciativa privada por meio da realização de vendas. Isso acontece por meio de leilões públicos. Essa prática, além de cortar os gastos do governo, incentiva a melhoria do funcionamento daquela empresa, uma vez que cargos públicos passam a ser disputados por quaisquer pessoas. Contudo, entende-se que elas são responsáveis por acelerar o processo de terceirização da economia e precarização das relações do trabalho, aumentando o desempenho no país, por exemplo. Segundo o IBGE, em 1995, existiam cerca de 95 mil pessoas trabalhando no setor privado, enquanto no final da última década, esse número diminuiu para cerca de 28 mil. Isso provocado pelo avanço tecnológico e a preocupação dos empresários em diminuir a folha salarial de suas empresas, visando aumento de lucro. A crise enfrentada pelo Brasil nos últimos anos, logo após o boom econômico em 2010, toou em mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Se antes as chances de conseguir um emprego eram grandes, com menos da metade de desempregados, a população passou a enfrentar sérias dificuldades de se inserirem no trabalho formal e a recolocação no mercado de trabalho. Isso causou aumento do trabalho informal como forma de sustento para a própria família. E quem vai falar sobre esse assunto é o Gilvan Bueno, ele que é economista. Bom, Gilvan, é um assunto bem próximo da sua realidade, né, sua área de trabalho. Agora, a gente sabe que existe uma quantidade muito alta de desempregados no Brasil, como vimos na matéria. A questão é, será que a privatização seria a solução? E privatizar as estatais não desconfiguraria o perfil ou a estrutura do Brasil como um país que tem os seus bens? Recentemente eu estava com um amigo e ele falou uma coisa muito importante. O acionista ele quer lucro e geração de receita. A partir do momento que você tem um negócio e esse negócio não começa a apresentar lucro, você tem que fazer algumas formas. Ou você diminui a folha de pagamento, ou você busca reduzir seu custo para aumentar a sua venda, ou você faz uma nova reorganização, procura ser mais estratégico, mais eficiente no que você vai fazer. Quando você escuta esse meu discurso, parece que eu sou favorável à privatização. Não. Acho que a gente tem que entender o que está acontecendo nas companhias, achar o preço justo. Não dá para você vender empresas que geram grande geração de riquezas a preços muito inferiores que de fato. Então, acho que o processo de privatização, se ele vier a ocorrer, você tem que entender o comportamento, o nível dos preços, os salários que são pagos nessas instituições, a produtividade, a geração de receita que se apresenta. Mas tem uma corrente que fala o seguinte, é importante o Estado ter seus instrumentos para gerenciar, mas vamos fazer uma breve reflexão. Todas as estatais que nós temos, como está a lucratividade? Como está a geração de emprego? Como está o compliance? Como está o combate à sonegação? Pegando a frase do nosso querido especialista em finanças, como é que está a oferta de cargos? Será que foram os mais competentes nos últimos anos? Essa é uma grande discussão. Então, acho que o Brasil hoje precisa ver o seguinte, entender como estão as companhias e qual é o preço justo. E não você vender as companhias abaixo do seu real valor de mercado. A gente tem uma história aí das últimas privatizações, tanto no setor de telecomunicações, muitas pessoas viveram na época que eram fichas telefônicas, que o sistema era péssimo, precário. Hoje nós temos um bom serviço, mas pagamos caro também por isso. Alguns estudos apontam isso. Nós temos também o serviço de riquezas minerais que o Brasil tanto produz no norte do país e as ferrovias que a gente sofreu muito no último ano com a greve dos caminhoneiros. Então, no meu ponto de vista, ela pode sim ser necessária, mas precisamos entender o real valor que elas devem ser vendidas. Fernanda? Existe uma questão que é colocada um pouco de lado quando se fala em termos de privatização, é que o país tem outras urgências, além de simplesmente pegar e sair vendendo tudo que tem. O país precisa se desburocratizar.
O país precisa modernizar a sua gestão. Então, isso é tão urgente quanto você falar em privatização. Porque, como o Gilvan disse, quer dizer, não adianta você pegar um ativo que você tem, que gera riqueza, que gera emprego, que traz benefícios para o teu país, e chegar e simplesmente vender, às vezes, muitas vezes, para grupos até internacionais, que não vão ter um compromisso com o desenvolvimento local, que eles vão estar preocupados com o lucro, eles investiram dinheiro, a preocupação deles é o lucro, e isso é legítimo. Se o país não se desburocratiza, se o país não se moderniza, ele também não atrai interesses positivos para o próprio país. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Você tem que revisitar o valor das empresas e pensar o que o país está oferecendo para isso. E qual é essa mão de obra que o país está oferecendo para essas empresas. Porque se você não investe na modernização da educação, na modernização da gestão, você não oferece bons profissionais para essas empresas que vão assumir o que quer que venha a ser privatizado. Eduardo? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao meu amigo que é especialista, o Gilvan. Qual é o modelo apresentado pelo governo do Bolsonaro? É o mesmo anterior do Temer, que era 80% investido pelo próprio governo federal e as empresas entrariam com 20%, lembrando que esses 80% somos nós que pagamos. É o mesmo modelo? Você tem essa informação? Baseando nos últimos discursos, né, o próprio Guedes vem a mercado sempre com a mesma retórica. Vamos estudar um pouco mais. Eu acredito que o governo ele está observando o seguinte, ele precisa passar a reforma da Previdência. Qualquer assunto sensível a isso, ele não vai dar tantos detalhes. Por exemplo, ele foi escogitado Petrobras, logo ele veio a público e falou, Petrobras não. Então, acho que ele precisa entender o modelo perfeito. O nome Eletrobras é um dos nomes muito discutidos, né, na mídia, que se vai acontecer ou não. Mas tem muita pressão popular. Acho que esse mapa, claro, ele ainda não tem. Se for esse modelo do antigo governo, vai sofrer ali uma grande resistência, né? Você tem muitas riquezas minerais. Mas o governo, de fato, não tem isso tão claro, o que ele vai fazer. Ele pode ter um plano, mas ele precisa alinhar um pouco mais. Por isso, eu só gostaria de acrescentar, por isso, a minha fala anterior do despotismo esclarecido. Tudo pelo povo, mas sem o povo. Então a gente volta, é isso que fica, esse oculto do governo que não está sendo bem visto. Essas coisas que ele omitem na sua proposta é que não é bem vista. Gera uma desconfiança e essa desconfiança, ela tem uma certa validade. Jackson, por favor. A minha origem é a empresa pública, eu vim do Banco do Brasil. Fiquei 20 e poucos anos lá. Em razão disso, trabalhei em governo há muito tempo. A minha pergunta é sempre a mesma. A quem servem essas empresas? Essas empresas, elas prestam serviço a quem efetivamente? E o que eu vi muito em Brasília, vi muitas vezes isso, esse discurso, nós vamos abrir mão dos nossos ativos. Quem somos nós, donos desse ativo? Somos o povo brasileiro. A empresa instalada aqui, esse complexo que está aqui, emprega gente, paga imposto, paga luz, paga energia. Tá certo? A diferença é que quando esse complexo aqui é colocado na mão do governo, o sujeito que vai gerenciar esse complexo aqui, ele vem de um acordo político. Ele não vem de um currículo, ele não tem nenhum compromisso com o resultado. Muita coisa a gente foge da realidade. A empresa foi feita para dar lucro mesmo. O governo, o Estado tem que entrar onde a empresa privada não entra, onde o capital privado não entra. Agora, nós somos um país rico porque temos uma Petrobras. Somos um país rico porque temos o Eletrobras. Somos um país rico porque temos um monte de Brás. Mas não conseguimos dar saúde, não conseguimos dar educação, não conseguimos melhorar as estradas. Porque essas empresas estão entregues aos que estão presos hoje. Então, a gente vê muito isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador já assumiu com um discurso. Não privatizo a SEDAI. No meu prédio, eu fiquei um mês sem entrada de água. E você olha a realidade na Baixada Fluminense, não tem água. Você olha determinadas fotografias, explosão de cano, desperdiçando água à vontade. Aí eu vou dizer que essa empresa serve a quem? Serve ao governador para dar aos colegas dele do Palácio, do Palácio Tiradentes. Quer dizer, então a questão fundamental é o seguinte, há que se ter eficiência. E o Estado tem que ter recurso para entrar onde ele é fundamental e não onde ele é acessório. Então, essa discussão que é ideológica e vem de anos e anos e anos, vem se crescendo assim. Muito bem, nós tivemos um governo do PT, porque ele foi capaz de mostrar, na essência, o que são as empresas estatais para os políticos. Eles ocupam os espaços com seus apadrinhados.
O que vocês estão vendo do Flávio Bolsonaro aí é uma demonstração clara para que serve o Estado. O cara emprega um monte de funcionário no gabinete dele, racha metade do salário e bota na própria conta. E vai dizer que não é assim no Brasil inteiro? O jornal de ontem, o Globo, estava mostrando que isso acontece em todas as assembleias legislativas. Então, a minha pergunta é, quando eu me refiro a ministérios, a quem servem os ministros? A Constituição diz que deve servir ao presidente da República, ele é o único responsável por isso. A quem servem essas empresas? Essas empresas hoje servem aos seus funcionários, aos sindicatos que estão ali, a uma estrutura corporativa, e a população não tem água e tem uma empresa que é do Estado. É a minha visão. Agora a gente vai ter a sequência das mulheres falando aqui. Karina, depois Fernanda e, por fim, Kátia. É importante a gente lembrar que as privatizações não são nenhuma novidade, tá? Elas já começam nos anos 80, intensificadas pelo governo FHC, privatizamos a CSN, Siderúrgica em Volta Redonda, privatizamos a Vale do Rio Doce, privatizamos a rede de comunicação, né, de telecomunicações, tornou essa qualidade de tornar acessível para alguns não quer dizer que o serviço seja benéfico para todos, né? Principalmente com relação ao custo. Então, a pergunta aqui do professor Eduardo, nós não sabemos ainda porque o Paulo Guedes não se pronunciou, mas ele foi colaborador durante a ditadura de Pinochet no Chile, assim que ele terminou o seu doutorado, seu PhD em Chicago, e ele corroborou com toda a política que até então era apresentar 80% de participação do povo, da população. Não sei se ele vai manter isso, se essa é a ideia dele, mas ele corrobora com essa opinião. Né? Colocando nas mãos, a gente precisa entender que a privatização coloca na mão do mercado a decisão sobre o nosso acesso, né? Qual é o valor? Qual é o valor? Só um minutinho, enquanto estou falando, você aguarda. Né? Ideologicamente, né, na posição ideológica, o Paulo Guedes defende, por exemplo, que o mercado seja livre. Então, o Adam Smith chama de mão invisível do Estado. Né? Então, isso existe, isso é concreto, isso é científico. Então, a participação da população, quando se trata de uma empresa estatal, é de contribuição nessa empresa estatal com o seu trabalho, com a nossa construção, né, nossa construção diária. E o que acontece com as privatizações? Elas acabam precarizando o trabalhador que é referendado nessa empresa. Né? Porque aí a política se torna uma política da própria empresa e não assegurando os direitos trabalhistas. Então, acontecem algumas privatizações, tem uma queda, então aumenta o número de desemprego significativamente, porque essas empresas podem enxugar para conseguir lucrar mais e o Estado não tem absolutamente nenhum controle sobre essa estabilidade. E a economia, no que tange a economia, a gente tem que pensar na soberania nacional, né, no potencial que tem nossas commodities, né, e é assim a gente conseguir fazer um Brasil realmente grande como se quer, né, como se imagina. Eu acredito que a maior parte da população colocou seus anseios nesse governo. No entanto, a gente tem que compreender, então, para que rumo, né? Para que rumo a gente quer que esse governo tome. Então, a Previdência Social ela está intrinsecamente articulada à ideia de privatização. Por quê? Né? Na medida que a gente acaba perdendo esse sentido de seguridade social, de assistência social no Brasil, que foi uma grande crítica aos governos do PT, né? E que a gente quer uma medida sempre radical quando algo aparentemente não está dando certo, na opinião de alguns. Então, a gente quer uma medida radical que vai colocar o custo no trabalho, na mão de obra do trabalhador e na vida do trabalhador, que imagina agora ele tendo que trabalhar, né, que nem como se ele estivesse ainda no período do Velho Testamento Bíblico, né, onde as pessoas viviam 900 mil anos, e que em uma parcela da vida dela vai receber o benefício. Porque o trabalhador, só para complementar, ele trabalha a vida inteira para, no final da sua vida, ter o mínimo de estabilidade, o mínimo de condições, recursos. Quem não conhece uma avó que paga o leite do netinho e tal, com um salário da aposentadoria? Então, é um risco muito grande essas privatizações e o fim da Previdência Social, porque acaba permitindo que a gente perca a nossa assistência e precarizando a nossa vida. Eu vou alterar aqui a ordem dos pronunciamentos, né, da Fernanda e da Kátia, para o Jackson poder ter a voz de resposta, porque durante o pronunciamento da Karina, o Jackson se manifestou, mas aí ele aguardou agora a Karina terminar para que ele possa falar. Por favor. A questão para mim é o seguinte, gente, eu venho do setor público, fui gestor público há muito tempo, isso é um desastre, E por que isso me incomoda, esse tema? Porque eu vim de lá. Então isso é um discurso vazio. O Estado faz o papel dele, segurança, saúde e educação,
ou cuida dessas empresas para colocar na mão dos seus indivíduos, das suas corporações, dos seus sindicatos. Sabe o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Aqui no estado, para manter a SEDAI privatizar, manter a SEDAI na mão do estado, eles privatizam a segurança pública. Eles privatizam a segurança pública. Eles criam Lagoa Presente, Ipanema Presente, CQ Presente. Eles dão autorização para os policiais fazerem bico, e o bico hoje é oficializado pelo Estado, porque eles não querem pagar os policiais. Mas eles são donos da SEDAI. Eles são donos das empresas públicas. Esse assunto me incomoda muito pelo nível de ideologização que colocam nele. Vamos ser simples. A empresa é eficiente, cumpre o papel dela, ótimo, seja privada ou seja pública. Só que a gente já viu, cansou de ver que não é assim. Quando a Karina fala da questão, as empresas desempregam, vai ver Volta Redonda. Eu participei do processo de privatização da CSN lá e participei também do setor público. Aquilo quebrou literalmente. E quando os caras privatizaram, gerou emprego. Quem foi trabalhar para a CSN como empresa contratada foram os ex-empregados. Porque o Lima Neto lá constituiu uma regra para contratar os empregados que viraram empresários. E a empresa deu resultado e passou a vender aço. Como é que era vendido o aço na CSN antes? Era por telex, sabia disso? Era por telex. Você mandava, você era amigo de um deputado, era assim na Uzi Minas, era assim na CSN. Na Uzi Minas, o presidente da Uzi Minas, o Paulino Cícero, do Vasconcelos, presidente da Uzi Minas, quando assumiu, ele encontrou em cima da mesa dele uma pancada de telex dos deputados e dos senadores mineiros comprando aço. Comprava aço a preço de banana. Então, gente, esse é um assunto que me incomoda, porque eu venho de lá. E desisti do setor público. Desisti porque ele não funciona. Ele não funciona em favor das pessoas. Agora, eu preciso ter dinheiro, sim, para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para a estrutura de atendimento à população. E não para sustentar um bando de vagabundos, me desculpe, corporativos, que são funcionários públicos que ganham o salário com certeza sem trabalhar. Karina? Me desculpe. Karina, o que tem a ver com o que ele fala? Existe uma confusão aí, tá? Eu acho que não é porque as pessoas que estão no sistema agem errado que o sistema está errado. Eu acho que se você vota num presidente acreditando que é possível a mudança, você tem que tentar pensar aonde que o sistema está errado e aonde é que as pessoas erradas estão ocupando o sistema. Por exemplo, quando você fala, por exemplo, do Banco do Brasil, por que existe o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Porque eles oferecem dinheiro a juros que o banco privado não vai oferecer, porque para ele não vai ser vantagem. Porque eles oferecem empréstimos para obras, para intervenções urbanas, para o agronegócio. Isso tem determinados lugares que o banco privado não vai atender. E é por isso que existe o banco público. Se você tem um gestor que é ruim, que não atende os quesitos, por exemplo, de compliance, como o Gilvan muito bem colocou, tira-se o gestor e coloca-se um outro. Agora, você não simplesmente chega, não, beleza, o cara não funciona, eu vou vender. Não existe isso. Você tem que ficar prestando atenção. O que tem a ver com soberania nacional? O que tem a ver com desenvolvimento local? Você pontua uma falta de fiscalização e uma correção caso... Se você tem fiscalização e você cobra resultado, e o cara tem que cobrar resultado... Sim, mas a gente está falando o seguinte, teve uma eleição no ano passado e todo mundo apostou na mudança. Se a gente for achar que é tudo ruim e nada presta... Então, a gente instaura a anarquia de uma vez, porque, afinal de contas, vai mudar o presidente e tudo vai ficar ruim. Não dá, a gente tem que pensar. Esse é o motivo da gente estar até discutindo essas propostas. Vamos voltar para a Karina, Kátia e Gilvan para a gente encerrar o bloco. Finalizar, assim. O meu comentário não tem... claro que não existe imparcialidade, já que são mais... O meu comentário ele foi de forma bem moderada, inclusive não sou eu aqui que está ideologizando demais o debate. Né? É a segunda vez, inclusive, que eu peço direito de fala. Então... O meu ponto é em relação à vida da população. Eu lido com pessoas, eu sou antropóloga e sou professora. Então, o que eu percebo é que a nossa juventude, ela clama por novas soluções, mas são apresentadas as mesmas ferramentas que não deram certo. E eu não posso mentir para um aluno meu e mentir para o telespectador dizendo que eu acredito que a privatização vai ser a melhor coisa. Inclusive, já que você disse que não quer ficar sem a água, você apoiou
a manutenção da SEDAI como uma empresa estatal. Então, quando é a sua conveniência, você acha que privatização não é legal. Quando não é conveniente, pode privatizar, porque não está dando certo no seu ponto de vista. Então, aí, a gente também tem que ter dois pesos, duas medidas. Houve só uma Eu não entendi muito bem se você é a favor ou contra a privatização. Se é a favor ou contra a privatização da SEDAI? A favor da privatização da SEDAI. Ok. Contra a privatização da polícia. Só corrigindo. Perfeito. E muito obrigada pela só para encerrar, quando você privatiza, você cria a necessidade de instalar um instrumento do Estado para garantir um bom funcionamento daquele serviço. Aí surgem as famosas agências reguladoras. E aí você fala, a agência reguladora não funciona porque o governo bota seus apadrinhados lá dentro. Gente, o problema não é do sistema. Se você for ver na teoria, a ideia é boa. Você cria uma instância que vai cuidar da fiscalização. Então, você cria, por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional que cuida da energia e eletricidade. A outra que cuida de telecomunicações. Teoricamente, se você tem uma agência que funciona e que cumpre o seu papel, ok, você ter um serviço que seja determinado lá privatizado, que o governo vai fazer com que aquilo funcione. Agora, não dá para você culpabilizar o sistema pelas escolhas dos gestores. Você não pode fazer isso. Ok. Por favor, Cátia. Eu agora vou falar como consumidor. Eu agora vou falar dos problemas que aparecem. A SEDAI é uma vergonha. Por ela não ser privatizada, ela trata o consumidor como bicho. Ela trata o consumidor como qualquer. Outra coisa também, quando as pessoas vão reclamar dos serviços nessas estatais, elas são tratadas assim, se você for hoje fazer uma reclamação, chegar lá com a reclamação que está 10 dias sem água, isso eu vou falar da SEDAI. Você é tratado, você fica lá na fila e o que a gente escuta dos funcionários públicos é aguarda na disciplina, vai para casa. Então, assim, se é a privatização a solução, eu não sei. Eu sei que não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Porque o que o brasileiro precisa também muitas pessoas, elas prestam concurso público porque não quer trabalhar no setor privado. Então, chega lá, às vezes, sem aptidão nenhuma para o cargo e vai trabalhar revoltado. Isso é fato. Então, assim, não é só a privatização, qual o atendimento, qual a função social. Eles estão preocupados com o povo, porque no momento em que nós temos uma só empresa fornecendo aquele serviço, eu não tenho para onde correr, não tenho. Se a SEDAI não me fornecer, quem vai fornecer? Então, assim, nesse momento, inclusive, até as ações judiciais, muitas vezes, quando você está lidando com uma empresa pública, você não consegue executar ela. Você vai no Banco do Brasil, as taxas são melhores, são isso, mas a que preço o consumidor, a população, ela está recebendo essa taxa? Eu tenho uma taxa. Eu sou correntista da Caixa Econômica Federal. Eu sofro por tudo. E quando a gente vai ajuizar uma ação judicial, está ali o governo federal com o governo federal. Estamos lá na Justiça Federal com o órgão federal. É muito difícil. Então, as pessoas têm que saber também que eu não sei se a privatização vai ser o melhor. Eu sei que, do jeito que está, não tem como fazer. Não tem como continuar. Isso é fato. Gilvan, vou pedir para o seu comentário, que você se manifestou que queria participar, e vou já incluir a pergunta da plateia para você poder responder junto. Por favor, qual a participação do povo no atual governo? O povo terá voz nas diferentes esferas? Essa pergunta é da Karina. Tá ótimo. Antes eu gostaria de convidar nossos convidados. Primeiro, é um prazer estar aqui. E quando eu olho o debate, eu consigo entender os desafios que o próximo presidente vai ter. Uma corrente que defende uma linha, uma corrente que defende outra linha. Mas eu acho que a nossa preocupação, como diz o artigo 5º, é permitir o direito de ir e vir. É de oferecer as condições básicas para a população. Seja ela privada ou pública, seja ela uma boa gestão ou uma péssima gestão. Quando nós nos desviamos desse propósito, as coisas não vão seguir.
né? Se eu fosse dizer que o Brasil é um carro e seu pneu furou, ou a gasolina acabou, nós temos que constituir um posto Ipiranga. Esse primeiro posto Ipiranga, o governo, como todos estão aqui apresentando, ele tem diversos desafios. Primeiro, é o fiscal, que você sabiamente destacou. Segundo, são as instituições que nos prestam serviço. Mas o mais importante é, o Brasil há 5 anos seguidos gasta mais do que arrecada. O primeiro caminho que ele olhou é a privatização. Se vai ser ela ou não, a Previdência, se vai ser a Previdência ou não, ele olhou o maior desperdício na visão dele que tem. E tem que fazer uma série de reformas. E ninguém tem que ficar de fora. Todos têm que pagar o seu preço, se vai ser com idade mínima ou não. Mas o que nós não podemos ter é a falta do diálogo concreto. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas eu acho que o presidente eleito ele fez o correto. Botou as pessoas lá. E as pessoas precisam dialogar. Porque se a gente não dialogar, o nosso sonho de ver um mundo melhor ele não vai acontecer. Né? E para finalizar a questão do povo, eu acho que, como eu iniciei esse debate, o povo, pela primeira vez, ele foi ouvido. Né? As urnas clamaram muito isso. Você tinha uma corrente muito aguerrida, com muita raiva do sistema. Essa corrente não foi. Né? Teve que vir um novo candidato. Você acha que agora vai ter esse acredito que sim. espaço? As mídias sociais transformaram a política. Né? O Brasil, nas próximas eleições, terá um novo componente, bem diferente do que foi nos últimos anos. Tá aí. A gente encerra aqui esse bloco. No próximo, nós vamos fazer um acréscimo. Vamos falar sobre a reforma da Previdência, a proposta e também a questão de segurança. CJC Apura, volta já.